dia! Então vamos começar a nossa aula corrigindo as atividades da página 124 a 126 e das páginas 128 a 130, porque na 127 a gente não fez as atividades. Vamos seguindo então, pega seu livro, abre na página 124 e vamos fazer as correções. Na página 124 a gente parou nessa correção, a número 5, sobre a febre amarela, os dados, as estatísticas dessa febre amarela. A febre amarela é uma doença que em certos períodos tem manifestado com maior abrangência no Brasil, como por exemplo em 2017, quando voltou a preocupar as autoridades e população, além dos seres humanos. Algumas espécies de macacos também sofrem com as transmissões. Leia a seguir o trecho de um texto publicado em um site no início de 2018. Dizia assim no texto: para os seres humanos, o vírus da febre amarela pode ser fatal, mas pode ser detido pela vacinação. Para os macacos, para os quais não há vacina, está sendo catastrófico. Os órgãos públicos de saúde registraram a morte de 2.000 animais, principalmente os búzios, durante o surto de 2008 e 2009. No Rio Grande do Sul, mas o efeito do vírus deve ter sido mais amplo. Os biólogos e o epidemiologista estimam que o número de primatas silvestres mortos por causa da febre amarela registradas em áreas urbanas correspondem a apenas 10% do total exterminado pela doença. Os outros 90% morrem de interior das matas, deteriorando-se e não são encontrados. Calculando-se que há cerca de 100,3 mil macacos devem ter morrido no Espírito Santo e 5.000 nos estados de São Paulo em 2017. As mortes dos macacos indicam as áreas de maior risco de transmissão dos vírus da febre amarela e assim orienta as campanhas de vacinação. Sem os macacos, estamos desprotegidos para perceber a chegada e o deslocamento do vírus. Alerta o biólogo Júlio César, professor da Pontífica da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, a febre amarela, quando o macaco morre, aí sim o pessoal da saúde detecta que existe o vírus da febre amarela e aí começa a campanha de vacinação. Os macacos é de suma importância, então eles não podem ser mortos, né? Tem que ser cuidados para que podem trazer essa alerta para a população, certo? Vamos então para o gráfico. Algumas perguntas. Sobre as informações dadas no textos e gráficos anteriores, responda o que se pede. Qual a relação de algumas espécies de macacos têm com a febre amarela? A relação que algumas espécies de macacos têm com a febre amarela é que se eles serem contaminados, eles vão morrer. Não podem ser contaminados pela febre amarela, porque eles vão morrer e vai ter extinção, tá bom? Essa é a relação. Em uma situação em que as pessoas de certa região são contaminadas, como o vírus da febre amarela, os macacos dessa região devem ser mortos ou preservados? Copie do trecho que justifique sua resposta. Não podem ser mortos, tá? Não pode. Por quê? Alerta o biólogo aí, diz que sem os macacos estamos desprotegidos para perceber a chegada e os deslocamentos dos vírus. Então nós precisamos desses macacos e não podemos matar. Precisam deles porque eles emitem alerta e aí nessa região que o macaco morreu com febre amarela é feita uma campanha de vacinação, certo? Essa é a resposta da letra B. A letra C. Em relação ao gráfico, indique 3 meses e os seus respectivos anos em que houve a maior quantidade de mortes de macacos notificados em São Paulo. 3 meses e os respectivos anos em que houve a maior quantidade de mortes de macacos em São Paulo. Foram o mês de março, não, vamos colocar setembro de 2017, outubro e novembro de 2017. São esses 3 meses. Como vocês podem ver aqui no gráfico, ó, o mês de setembro, vocês vão olhar aqui, ó, setembro, ó, o tamanho da barra. Outubro, que é com 106, e novembro, que tem quantos? 104. Então, vocês vão colocar o mês de setembro, outubro e novembro no ano de 2017 na letra C. A D. Ainda em relação ao gráfico, quantas notificações
a mais houve no mês de outubro de 2017 em relação ao mesmo ano anterior? Outubro foi 106, e o outubro de 2016 foi quanto? Olha aqui no gráfico, foram 15. Então, para a gente saber a mais, vocês vão pegar 106 menos 15. Arma a continha aqui, ó. 106 menos 15. 6 tira 1, 11 fica... 6 tira 5 fica 1. 10 tira 1 fica 9. A diferença, então, é de 91. Aí, quantas notificações foram feitas nos últimos 6 meses? Nos últimos 6 meses de 2016. Então, a gente vai contar aqui, ó. Mês de julho vai somar 1, mês de agosto, mês de setembro, que é 0, outubro, novembro e dezembro. Então, vocês vão somar 1 mais 4 mais 15 mais 8 mais 11. E aí vocês vão encontrar um valor de 39. Há 3 números pares do mês que se observa a mesma quantidade de notificação. Indique quais são esses pares. Olha, o mês de agosto, o mês de maio de 2017 e o mês de junho também foram iguais. Então, vocês vão escrever maio e julho são iguais com 14. O outro par que é igual, agosto 4 e janeiro 4. Então, vocês vão escrever janeiro e agosto também teve a mesma quantidade. Qual foi o outro que teve a mesma quantidade? Tem mais um. Vamos descobrir, então, qual foi o outro que teve a mesma quantidade. Eu acho que eu tampei aqui. Aqui, ó. Outubro com 15 e junho com 15 também. Então, esses são os 3 números pares. Vamos para a próxima. A tabela indica quantas melancias o dono do pequeno mercado vendeu ao longo dos 6 dias de semana. Tabela, linhas e colunas, né? Na segunda ele vendeu 8, na terça 16, na quarta 24, na quinta 20, na sexta 32 e no sábado 24. Cria um quadro a seguir um gráfico pictórico. Gráfico pictóricos é com imagem, informações da tabela anterior. Lembrando que cada melancia vale 4. Então vamos lá. E lembre de dar um título para o gráfico. Eu coloquei o título do gráfico aqui, quantidade de áreas de melancias vendidas em unidades. O seu gráfico está sem título, você coloca o título, pode ser esse ou pode fazer outro. E faz o gráfico representando a tabela. Só que na sexta-feira, lá na tabela, ele vendeu 32. E cada unidade vale 4. Então, você vai dividir 32 por 4. Qual é o número que eu multiplico por 4 da 32? O 8. Então, você vai desenhar 8 melancias na sexta-feira. Na segunda-feira, quantas melancias foram vendidas? 4. E a gente dividiu por 2 e colocou 2 melancias. Na terça-feira, foram vendidas 8. Então, dividiu por 2 e desenhamos só 4. Na quarta-feira, foram vendidas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24. Então, a gente colocou só 6 melancias aqui, porque cada unidade vale 4. Na quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Foram vendidas 20. Então, a gente dividiu por 4, deu 5 melancias só. E aqui a gente já fez também, que é 32 dividido por 4, e desenhamos. Sábado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24. Então, a gente desenhou só 6 melancia, porque cada uma vale 4 unidades.
Com base nas informações anteriores, responde o que se pede. Para identificar o dia com maior ou menor número de melancias vendidas, você considera que foi mais fácil na tabela ou no gráfico? Eu prefiro na tabela, porque aqui na tabela você já olha que a coluna, quem tem imagem já sabe que foi na sexta-feira. Em quais os dias da semana foram vendidas as mesmas quantidades? De olhar aqui no gráfico, a gente já sabe que foi. Qual que foi vendida a mesma quantidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foi quarta-feira e sábado. Quarta-feira e sábado tiveram a mesma quantidade. Quarta-feira e sábado. A nona, observando esse gráfico que está em extensão em quilômetros de alguns dos maiores rios do Brasil, qual desses rios tem maior extensão? De olhar no gráfico aqui, que tem maior a barra aqui é o Rio Amazonas, com 6.992. E quando fala qual a diferença em extensão entre o maior e o menor rio, quando fala diferença, a gente faz uma continha de menos, tá? Essa palavrinha aqui, diferença, significa que é uma continha de menos. Então, entre o maior e o menor, o maior foi 6.992, que foi o Rio Amazonas, e o menor foi de 2.830, que foi o Rio São Francisco. Subtraindo, vai dar uma diferença de 4.162 quilômetros. Quantos quilômetros de extensão tem o Rio Madeira? Cadê o Rio Madeira? Quantos que ele tem aqui, ó? 3.250. Aí você coloca aí 3.250 se você não conseguir. Para você escrever no seu caderno, tá bom? Próxima tabela, vamos à próxima questão. A 10. No colégio em que Felipe estuda, ocorre uma gincana muito animada, com 3 equipes identificadas. A equipe verde, a amarela e a azul. Em uma das provas, cada equipe deveria arrecadar material recicláveis, como papel, plástico e alumínio. O gráfico mostra quantos quilogramas de cada material cada equipe arrecadou. Então, a equipe verde arrecadou, né? Aqui papel, plástico, aqui azul, amarela e verde. Observando as informações gráficas, é correto afirmar: a equipe amarela arrecadou a maior quantidade de plástico. O plástico é o vermelho. Onde tem maior quantidade de plástico? Aqui, ó, na verde, não foi amarela, por isso que é falsa. A correta é a B. A maior quantidade de plástico foi arrecadada pela equipe verde. Cadê a equipe verde? O material de plástico, a cor do plástico é vermelha. Quem teve maior vermelho aqui, ó, foi a equipe verde. Por isso que é a letra B a resposta. O gráfico a seguir mostra o número de alunos que tiveram determinadas notas em uma escola. Aqui é a quantidade de alunos, que vocês estão vendo aqui desse lado. Aqui é as notas que cada aluno obteve. Consultando o gráfico, é correto afirmar que 16 alunos tiveram nota 6? Não, né? Foram 18 alunos que tiveram nota 6. Aqui a nota, ó. Não foi. 4 alunos obtiveram a nota 8? Nota 8, não, porque 4 alunos que obtiveram nota 4. Então, não foi a letra B. 18 alunos obtiveram 7? Não, 16 alunos, ó, obtiveram 7, não é. 18 alunos obtiveram nota 7? Também não, né? 2 alunos obtiveram nota 8? Sim, que ó, 2 alunos obtiveram nota 8. Se a gente seguir a linha, 2 alunos adquiriram nota 8. Então, é a letra D a resposta. O gerente de uma loja estava analisando um gráfico que comparava o lucro em reais de sua loja nos 3 últimos meses do ano e 3 diferentes anos. Observe. Aqui é a quantidade de reais do lucro, desse lado. E aqui é a quantidade de meses, por mês. O vermelho é 2012, o azul 2013 e o verde 2014. Sobre as informações apresentadas no gráfico, é correto afirmar: o lucro foi sempre menor que 18 mil?
Não, né? Porque a gente tem lucros aqui maior que 18 mil. Não é. O lucro só foi maior que 18 mil em 2012. 2012 foi vermelho. Também não, que aqui que tá abaixo de 18 mil. É. O lucro foi de 16 mil reais em 3 meses consecutivos? Não. Em dezembro de 2003, o lucro foi exatamente 14 mil reais. Em dezembro de 2013. Foi exatamente quantos reais? 14? Não foi. Em novembro, o lucro foi exatamente R$16 entre os anos de 2012 e 13. 12 vermelho. Em novembro, foram exatamente, olha aqui, ó, o vermelho aqui, que é 2012, 2013. E tá em cima aqui do 2016, ó. Então, sim, a letra E que é a resposta. Analisando esse outro gráfico, que são os números de professores, o título dele, o gráfico a seguir mostra o número de professores em algumas matérias. Matemática, vermelho, português azul, ciências e inglês. E aqui é o número de professores. A soma dos números de professores de português e de matemática é de 2.325. Sim, se eu pegar 1.225, que é de matemática, mais os de português, que é 1.100, tá vendo aqui no gráfico? Vai dar 2.325. A diferença entre os professores de matemática e de português é 25? Qual é a diferença? Professores de matemática é 25? A diferença entre o número de professores de matemática e de português é só de R$25 ou de 25 números? Não. A soma dos números dos professores de ciência e português é 2054. Aí você vai somar de ciências e de português. Ciências é 800 e esse aqui para verificar. A soma dos números de professores de matemática e inglês é de 1.649. Aí você vai somar aqui inglês e ciências, tá? Então, para a aula de hoje foi essas correções e agora vocês vão ficar com as atividades de fixações para vocês continuarem aí exercitando sobre os gráficos e tabelas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Olá, pessoal. Então, nós vamos estar fazendo essa atividade hoje para fixação do conteúdo. Quem puder imprimir, pode imprimir e resolver as questões na própria folha, tirar a foto e me mandar. Quem não tiver como imprimir, né, não tiver condições, não tem impressora, não tem jeito, não tem problema. Você vai colocar o seu nome completo no início da atividade no seu caderno, a data de hoje, colocar tabelas e gráficos, o objetivo escrito, interpretar dados estatísticos apresentados em texto, tabelas e gráficos. E aí a gente vai analisar cada gráfico e vamos respondendo. A número 2, as informações da tabela. Número 3, gráfico de barras. E a número 4, as informações estão na tabela e foram transformadas para os gráficos. A número 5, número 6 e assim sucessivamente. Tá bom? Eu aguardo vocês têm que fazer até o final da aula, tá? Para ser validada a sua presença. É só 8 questões de gráficos, de tabela, só analisar e marcar o X. Com certeza dá tempo a gente fazer nessa aula, tá bom? Muito obrigada a vocês, eu fico esperando para ver.